A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez, para estudarmos a Palavra de Deus na revista de Escola Dominical, Classe dos Adultos, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Seja bem-vindo ao canal Professor de Escola Dominical. Eu sou o presbítero Florival, congrego na Assembleia de Deus do Ministério do Belém, e também sou professor. Então seja bem-vindo você que é professor, você que é pastor, você que é obreiro, você que é aluno de escola dominical, seja bem-vindo ao canal, E eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, não vai te custar nada, só pegar o dedinho e clicar aí, Fazendo assim você estará nos abençoando a estarmos aí estudando, a continuar com os vídeos, com os estudos da revista de escola dominical. Essa lição, a lição de número 7, ela vai ser ministrada dia 16 de agosto, em todas as igrejas Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. O título da nossa lição de número 7 é Provérbios, a arte de viver com sabedoria. Como é de costume, a lição é dividida em 3 tópicos. Antes de falarmos aqui dos tópicos, vamos ler o texto áureo, a verdade aplicada, e o texto de referência, a qual foi ministrada, a qual o comentário foi feito, O comentário foi feito através, no texto de referência, Provérbios, no capítulo 22. Então, o comentário foi feito em cima deste texto. Então vamos ler aqui o texto áureo, verdade aplicada, e também o texto de referência. Então vamos ler então. O título da lição 7 é Provérbios, a arte de viver com sabedoria. Eu estava lendo essa revista, aqui o pastor, o bispo Abner Ferreira, ele teve uma felicidade muito grande aqui, que a sabedoria que Deus concedeu para ele colocou coisas aqui interessantes, Nesses 3 tópicos aqui, a qual nós vamos aprender muito. Essa lição 7 é uma lição muito edificante para a nossa vida espiritual. Então vamos ler então. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Provérbios 12, 15. Verdade aplicada. Andar em espírito nos guia ao discernimento e aplicação dos conceitos da palavra de Deus em todas as áreas da nossa vida. Interessante isso aqui, Verdade aplicada. Interessante. Vamos ler aqui então o texto de referência. Capítulo 22 de Provérbios. 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras do sábio, e aplica ao teu coração e a ciência, porque é coisa suave, e se aguardares nas tuas entranhas, se aplicares todas elas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. A ti faço hoje, sim, a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te ouvem. Não roubes o pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta do aflito. Então esse aqui é o texto de referência. Vamos aqui ler aqui os 3 tópicos aqui. Muito profundo, o esboço da lição, muito interessante. E nós vamos aprender muito aqui com essa revista, com a lição 7, da Escola Dominical. Vamos aprender muitas coisas boas aqui. Primeiro tópico é conselhos sábios sobre finanças.
Estamos aqui os bolsos da lição. Finanças, o planejamento e controle. Segundo, presos no ciclo das dívidas. Haja vista que no Brasil tem 60 milhões de pessoas endividadas, com nome sujo. Terceiro ponto, o risco de ser fiador. Aqui no segundo tópico nós temos conselhos sábios sobre más companhias. Primeiro ponto, cuidado com as más companhias. Segundo, a escolha das amizades. Terceiro, caminhando com Deus de Israel. Terceiro tópico nós temos conselhos sábios evitam comportamentos destrutivos. Primeiro, o vício em pornografia, o vício de difamar o outro, o vício da embriaguez. Ele colocou aqui esses 3 vícios porque ele segue o padrão da revista de escola dominical, né? Tem que ser 3 pontos de comentário, mas tem bem mais, tem vários tipos de vício. E nós vamos aqui ampliar aqui quando se fala do vício. Nós vamos falar aqui de outros vícios, né? Incluindo a pornografia, o vício de embriaguez e o vício de difamar o próximo. Difamar o próximo também é vício. Até eu estou aprendendo, né? Porque eu não sabia que difamar o próximo era vício. Mas aqui está escrito que é vício. Meus queridos irmãos, dito isso, né, nós estamos estudando essa revista sobre o livro de Provérbios, a sabedoria que edifica a vida, princípios divinos que moldam o caráter, fortalecem a fé e abençoam a família. Então, nesse terceiro trimestre, nós estamos estudando, né, as 13 lições com base no livro de Provérbios. Né? Então, neste momento aqui, nós estamos gravando a lição de número 7. E já vamos fazer o comentário. Conselhos sábios sobre finanças. Ou seja, o bispo Abner Ferreira, ele está nos dando conselhos, né, para a nossa vida financeira. Isso aqui eu pego para mim, que é muito importante, né, os conselhos de vida financeira é muito importante, né? Muito importante. Então vamos lá fazer o comentário. Finanças, o planejamento e controle. Evitar desperdício é um princípio básico na gestão financeira, inclusive se considerarmos a possibilidade de passar por algumas escassez. Para isso devemos evitar gastos supérfluos, administrar nossos recursos assertivamente. O planejamento adequado é ainda mais necessário nos dias atuais pela oferta e a facilidade de adquirirmos os bens e serviços, muitas vezes desnecessários. Muito interessante o que ele coloca aqui, né? Planejamento e controle. No nosso país, no Brasil, tem mais de 60 milhões de pessoas com o nome sujo, né? Que compraram alguma coisa e não conseguiram pagar. Haja vista que às vezes não é por causa que a pessoa tem um mau caráter, né? Então o que acontece? Acontecem imprevistos na nossa vida financeira. Por isso que é importante o planejamento. É planejar. Através do planejamento a pessoa não vai ser pega desapercebida, despreparada, porque ela faz um planejamento já visando, né, os imprevistos. Já faz o planejamento visando os imprevistos. Então nós podemos ver que fala sobre desperdício. Às vezes, eu falo até por mim, às vezes eu estou com
2 pares de sapatos, e eu nem usei direito ainda, não tem nem 3 meses que eu comprei aqueles 3 pares de sapatos, eu vou lá e compro o terceiro par, sem necessidade, né? 2 pares de sapatos aí novos, e daqui 2 ou 3 meses eu compro outro, sem necessidade. Então, isso tem a ver com desperdício, porque o dinheiro daquele sapato que eu comprei, eu poderia guardar aquele dinheiro e poderia aplicar em outra coisa mais importante. Mas não, isso acontece, isso não acontece só comigo, né? Não acontece só comigo, acontece com outras pessoas também. Então eu aprendo aqui com esta lição, a lição de número 7. Finanças e planejamento e controle. É importante ter um planejamento, né? Colocar no papel o que você ganha e colocar no papel o que você vai gastar. Se a sua esposa trabalha também, você coloca no papel o salário dela, o seu salário, e planeja naquele mês, né, o valor que vocês vão gastar. Isso é muito importante, esse planejamento. Planejamento e controle. E controlar o dinheiro. Então nós podemos ver que muitas pessoas ficam com o nome sujo ou ficam endividada porque ela não tem paciência. Por exemplo, quer trocar uma geladeira, quer trocar um fogão, e o orçamento dela não dá para naquele momento trocar a geladeira ou fogão, mesmo assim ela faz aquela dívida, sabendo que não pode pagar. Então, eu acredito que muitas pessoas, não estou aqui para julgar ninguém, eu também, às vezes, igual eu dei o exemplo do sapato, aí, né? Mas eu acredito que muitas pessoas ficam com o nome sujo, ficam endividadas, porque falta planejamento e controle, é controlar o dinheiro, né? É controlar. Tem pessoas que ganham 3 mil e gastam 4 mil reais. Aí ela sempre vai ficar na dívida, sempre pegando dinheiro emprestado para pagar, né? Os aplicativos hoje em dia que nós temos dos bancos virtuais, os aplicativos hoje de banco virtual empresta dinheiro, faz um empréstimo. Tem o Pix também, né? O Pix você pode pagar com o Pix ali que no cartão de crédito. Então hoje em dia está mais fácil gastar. Hoje em dia está mais fácil, né? Os bancos dão cartão de crédito para todo mundo. Então nós devemos aqui fala assim, aqui, inclusive considerarmos a possibilidade de passar por alguma escassez, ou seja, um imprevisto. A pessoa está trabalhando, pode ser mandada embora, né? Então nós devemos pensar em tudo isso, tudo isso. Quem é casado tem que sentar com a esposa e conversar sobre planejamento e controle da vida financeira e planejar tudo direitinho. Então, muitas vezes nós temos ansiedade para comprar, né? Nós somos contaminados pela enxurrada de propagandas. Você coloca lá no TikTok ou no YouTube, vai ter propaganda né, de várias coisas, tem propaganda, principalmente no YouTube, né? Então o que acontece? Vai ligar a televisão, tem propaganda, no celular tem propaganda, onde você passa de ônibus tem lá as propagandas também, nas placas, né? Nas placas, então nós somos bombardeados, né? Nós somos bombardeados pela enxurrada de propagandas. E muitas vezes nós compramos aquele produto que nós não precisamos comprar. Nós não precisamos, mas mesmo assim nós compramos. Então, devemos tomar muito cuidado, devemos fazer um planejamento e ter controle do dinheiro para não sujar o nosso nome e ficar também endividado. Então, hoje em dia tem muita facilidade de adquirir cartão de crédito, de abrir uma conta digital, né? Então devemos tomar muito cuidado com isso. Esperar o tempo certo, orar a Deus,
que o próprio Deus, no tempo certo, Ele prepara tudo. Ele vai preparar uma geladeira que você precisa, um fogão novo, Ele vai preparar tudo. Mas o problema de muitas pessoas é a ansiedade. A pessoa não tem paciência, ela tem ansiedade de comprar aquele produto, justamente porque ela está sendo bombardeada, ela está vendo muita propaganda, ela está vendo muita propaganda e ela acaba sendo influenciada, e nisso gera ansiedade daquela pessoa realmente querer trocar a geladeira, o fogão, até o carro, mas no momento não dá e ela acaba se endividando porque falta planejamento e controle. Tem que ter controle, esperar o tempo certo que Deus, com bastante planejamento, com controle, colocar tudo no papel, orar a Deus e esperar que no momento certo Deus ele prepara aquela bênção material, porque Deus ele é fiel. Presos no ciclo das dívidas. Ou seja, tem pessoas que nunca saem da dívida. Compra um produto, paga, depois compra outro, sempre está endividada, não consegue ajuntar nada. Sempre está comprando, sempre está gastando. Então, devemos tomar cuidado com isso, para não comprar aquilo que nós não vamos usar, para não comprar aquilo, para não comprar um produto que a gente não vai usar, que vai ficar lá parado. E aquele dinheiro que a gente gastou naquele produto que não vai ser usado, poderia comprar uma coisa que realmente precisa, um produto que realmente tem necessidade de usar. Então, fica aí a lição. Planejamento e controle. Procurar controlar o que você ganha, controlar a sua ansiedade, desejo de querer comprar, e procurar controlar o seu dinheiro, a sua finança. Fazer um planejamento, marcar tudo no papel, no caderno, e orar a Deus, e no momento certo Deus vai preparar aquilo que você necessita. Amém? Vamos aqui para o segundo ponto. Preso no ciclo das dívidas, a Bíblia nos orienta a ter prudência para não cair nas mãos caímos no atoleiro das dívidas. Em Provérbios 22:7 lemos que quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Está aí a oferta sobre o assunto. Infelizmente, muitas pessoas cedem à tentação do consumo excessivo, enquanto aparecem despesas inesperadas, urgentes, precisam pedir dinheiro emprestado, ficando endividadas. Isso significa que a sabedoria está em evitar gastos desnecessários. Em caso de dívidas, priorizar pagá-las logo que possível. Fica então aí o conselho do bispo Abner Ferreira. Fica o conselho do bispo. O bispo é sábio, o bispo é um homem de Deus. Vamos aqui para o terceiro ponto, o risco de ser fiador. Aqui é um ponto muito sério. Fiador é aquela pessoa que chega para você, que já está com o nome sujo, e fala assim para você: financia para mim um carro, financia para mim uma televisão, financia para mim um iPhone. Então nós chegamos à seguinte conclusão: ele não soube administrar o seu dinheiro, o dinheiro dele, ficou com o nome sujo. Você acha que ele sujou o nome dele? Você acha que ele não vai sujar o seu nome? Se ele não zelou nem pelo nome dele, que está sujo, e quer que você seja um fiador, que você financie através do seu nome aí um carro, uma televisão, um notebook, um iPhone, entendeu? Então a palavra de Deus fala: o risco de ser fiador é um risco muito grande dessa pessoa não pagar
a dívida que ela fez no seu nome e o seu nome se sujar. E o que é pior, você não ter dinheiro para limpar o seu nome. É aí que está o problema. É aí que está o X da questão. Vamos ler aqui então. É quem responde por outro, que assume o pagamento de uma dívida se o devedor não pagar. No livro de Provérbios somos advertidos sobre essa prática. O sábio nos diz que o fiador do estranho acabará sofrendo. Está dizendo que o fiador vai acabar sofrendo, provavelmente porque aquela pessoa que usou o seu nome, que você foi fiador, ela não vai pagar a dívida, porque se ela não zelou pelo nome dela, com certeza não vai zelar pelo seu nome vai se sujar na praça, e o que é pior, você não vai ter dinheiro para pagar a sua dívida. Isto vai te gerar muita dor de cabeça, vai te gerar muito estresse. Vamos continuar lendo aqui então. O sábio diz que o fiador do estranho acabará sofrendo. Provérbios capítulo 11, versículo 15, Provérbios 6, 1 e 5. Aprendemos que é preciso prudência quanto à aplicação dos recursos financeiros que temos sobre nossa responsabilidade. A generosidade não anula a importância do cuidado no gerenciamento dos compromissos que nos são apresentados. Então aqui, nós vemos aí, nós podemos ver isso na prática, a questão do fiador, Então se alguém vem pedir para você financiar alguma coisa, principalmente de um valor alto, 10, 15, 20 mil, eu não vou falar para você ser o fiador ou não, principalmente se for um irmão seu, principalmente se for um parente seu que você conhece. Mas ore a Deus, tome cuidado, Se você for fiador, procura ver lá a renda mensal dessa pessoa, Procura ver a renda mensal, procura conversar com ela, para ver se ela tem condições de pagar a dívida. Conhecer realmente lá o trabalho dela, quanto que ela ganha, porque é o seu nome que está no fogo. O seu nome pode se sujar. Então, vamos tomar cuidado, porque aqui, o que nós lemos aqui, está escrito que o fiador ele vai sofrer quando ele financia o nome dele para uma pessoa estranha. Para uma pessoa estranha. Então, de um estranho, para não ser fiador de um estranho. Então, se você vai financiar alguém, procure conhecer essa pessoa, se ela tem um bom caráter, vê o histórico dela, vê o quanto ela ganha. Se ela ficar incomodada, você fala assim, eu tenho que saber quanto ganho, porque é o meu nome que está no fogo. A vida pessoal sua mas é o meu nome que vai estar no fogo. Então, eu quero saber quanto você ganha. Procura investigar essa pessoa. Procura investigar. Aqui está dizendo que não podemos ser fiador do estranho. Mas uma pessoa que você conhece, você pode ser o fiador dela. Pode, mas você tem que conhecer a pessoa, ver a renda dela, porque mesmo conhecendo essa pessoa, vendo que é gente boa, às vezes a pessoa não tem sabedoria e acaba sujando o seu nome, não com intenção, mas pela falta de sabedoria dela. Que às vezes ela ganha 2.000 e quer gastar 3. Então realmente o seu nome vai sujar. Vamos aqui para o segundo tópico. Conselhos sábios sobre más companhias. O cuidado com as más companhias. Apesar dos seus conselhos sábios, Salomão, em sua velhice, escolheu a companhia de esposas idólatras, as quais desviaram o seu coração para deuses estrangeiros. Ele então afastou-se do Senhor, Deus também de Davi, seu pai. Esse é um triste exemplo do risco das más companhias e do convívio intenso com quem pode nos levar para longe do reino eterno.
Então nós vamos ver que quando Salomão ele desviou, ele estava desviado, Salomão. Né? Por que ele desviou? Ele deixou de obedecer uma ordem de Deus. Deus falou para o povo de Israel e principalmente para o rei, para não buscar mulheres estrangeiras. Foi o mandamento que Deus deu para o rei. E também para o povo de Israel, para não se casar com mulheres estrangeiras. E Salomão deixou de ouvir, obedecer esse princípio, essa ordenança. E aí ele se casou com uma princesa lá do Egito, né? Nós sabemos que no Egito tinha muitos deuses, muitas divindades pagãs. Já foi um erro grotesco, um erro grave que ele cometeu ali, de ter se casado com essa mulher. E se agravou mais ainda a situação da vida dele espiritual, porque ele conheceu várias mulheres. A Bíblia fala que ele teve 1000 mulheres. E essas mulheres eram todas idólatras de outras nações. Se ele se tivesse envolvido com mulheres, né, mulheres que eram da nação de Israel, que servia a Deus, o pecado seria menos grave. Porque o que um homem vai mexer com 1000 mulheres? Ou seja, Salomão, quando ele estava na presença de Deus, ele foi muito sábio. Deus deu muita sabedoria para ele, conhecimento. Mas quando ele se envolveu com o pecado, ele se tornou um tolo. Ele se tornou um idiota. Ele se tornou uma pessoa desprovida de conhecimento. Porque ele mesmo escreveu: o princípio da sabedoria é temer a Deus. E se afastar do pecado é inteligência. Então ele deixou de obedecer esse princípio que ele mesmo escreveu. Escreveu quando ele estava cheio do Espírito Santo, né? No começo lá da sua juventude, quando ele era novo, e Deus deu sabedoria para ele, ele foi abençoado, mas depois ele não perseverou na palavra de Deus e se envolveu com o pecado, com a idolatria, e por fim ele desviou da presença de Deus. Então, as mulheres, a Bíblia fala que as mulheres perverteram o coração dele, né? Contaminaram a sua alma com os deuses, né? com as imagens de escultura, né? Com os costumes daquelas mulheres. Então ele se envolveu com o pecado. Perdão, tá coçando aqui nas costas aqui atrás, perdão. Esqueci que eu estava aqui no vídeo. Então ele... é assim mesmo, às vezes acontece. Então nós vamos ver que ele pegou e esqueceu de ouvir a palavra de Deus. Ele não atentou para isso. Isso foi realmente a queda fatal de Salomão. Vamos aqui para o segundo ponto. A escolha das amizades. As amizades certas elevam a nossa fé, pois aproxima de Deus. Por outro lado, amizades com pessoas que não conhecem, devem ser bem administradas, pois podem ser um convite para nos afastarmos dele. Portanto, devemos cultivar amizades sinceras, mas nunca nos afastar de Deus por causa delas. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios o faz errar. Você lembra daquele ditado que diz: me digas com quem tu andas e eu direi quem tu és? Então ele está falando no poder da influência. A influência, ela, tanto para o bem quanto para o mal, ela tem um efeito, né? Ela tem esse efeito tanto para o bem quanto para o mal. Então, por exemplo, um crente que ele é amigo de pessoas idólatras. Quando eu falo amizade, é amizade de estar lá compartilhando com ele, né? Então, o que acontece? Não devemos aí ter uma vida isolada, não, né? Às vezes você trabalha numa empresa, você tem pessoas lá que você conhece que não são crentes, né? Pessoas que são da Umbanda, são católicas, são espíritas, né? Diversas religiões. Não devemos desprezar, mas também não devemos ficar na rodinha deles ali ouvindo piada, né? Ouvindo palavrão. Isso não nos convém, né?
A educação é importante. Bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus te abençoe. Deus abençoe seu trabalho, Deus abençoe sua família. Então isso é educação, isso aí é muito importante para nós. Mas deixar ser influenciados, né, pelas práticas, pelo comportamento pecaminoso, isso pode nos contaminar. Então devemos tomar cuidado, né, com a escolha das amizades. A escolha das amizades, devemos tomar cuidado, né? Amizades aí que pode nos contaminar com pecado. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem, então não podemos deixar que nada venha nos prender, né? Que nenhum embaraço espiritual venha prender a nossa vida. Nenhum. Devemos quebrar todos os embaraços, orar a Deus, buscar a Deus, repreender o mal e continuar a nossa caminhada. Porque nós podemos ser contaminados com o pecado. Então devemos influenciar no nosso ambiente de trabalho, em nossa casa, na escola, no trabalho, seja lá onde for, devemos influenciar através do nosso bom testemunho, através do fruto do Espírito e através também, nos momentos oportunos, né, pregar a palavra de Deus. Então isso é muito importante. Devemos tomar cuidado com as amizades, né, nesse mundo. Amizades que podem contaminar, amizades tóxicas, no sentido espiritual. A vida espiritual se define o que escolhemos a seguir. Não existe neutralidade, ou caminhamos com Deus ou nos afastamos dele. Enoque decidiu andar em comunhão com o Senhor. Essa escolha marcou a sua história. Assim como ele, somos chamados a escolher diariamente a presença de Deus, porque o seu caminho é proteção e segurança para os justos. Então nós podemos ver lá em Gênesis, quando fala que Enoque andou com Deus, nós podemos constatar, nós podemos averiguar que na geração de Enoque havia muitos pecadores, né? Havia uma crise muito grande espiritual, uma crise moral, uma crise política muito grande na época de Enoque. Mas ele escolheu andar com Deus, ele escolheu manter-se afastado, né, daquela civilização pecaminosa, né, daquele povo pecaminoso, não compartilhar, né, com o adultério, com a prostituição, com a idolatria, né, com tanta coisa que havia naquela época lá. A palavra de Deus fala assim que ele escolheu andar com Deus, mesmo na sua geração, que era uma geração muito perversa, uma geração contaminada, uma geração rebelde, né, que se afastou da presença de Deus, mas a palavra de Deus diz que ele procurou andar com Deus. Isso é muito importante. Nós podemos andar com Deus através da oração, através da palavra, através do temor, né, renunciando ao pecado e evitando amizades que venha contaminar ou manchar a nossa vida espiritual. Vamos aqui para o terceiro tópico. Conselhos sábios evitam comportamentos destrutivos. Vamos lá então para o terceiro tópico. Já estamos aí com 33, vamos terminar com 45. 45 minutos de comentário da Escola Dominical. Tudo que escraviza nos faz abrir mão de nossos valores, destrói a imagem e a semelhança de Deus em nós. Os vícios dominam o ser humano, que perde o controle de suas ações, assim fica tão sem defesa quanto uma cidade sem muros. Quem não governa a si mesmo fica vulnerável ao pecado e à ruína. Essa comparação aqui é muito importante. O homem que não tem controle, o homem que se envolve com os vícios, é como uma cidade sem muros, que a qualquer momento, né, o ladrão, o inimigo, o exército inimigo pode entrar e destruir aquela cidade. Então essa comparação é muito importante. O vício em pornografia. A pornografia foi
pornografia imprime imagens na mente de quem a consome, tornando-se um vício tão destrutivo quanto qualquer outro. Esse tipo de comportamento ofende a santidade de Deus, ou seja, consumir pornografia é pecado. Então nós podemos ver que devemos tomar muito cuidado com os TikTok, YouTube e Facebook, as redes sociais. Qualquer um desses aplicativos de rede social contém sensualidade, contém nudismo. Às vezes você está lá vendo um vídeo no Facebook e quando você termina de ver aquele vídeo, você abaixa lá, você passa o vídeo, aí vem uma pessoa, né, daquele jeito, com sensualidade, né, uma mulher lá seminua, porque esse tipo de comportamento no mundo é normal, para eles é normal isso. Né? Então, nós temos uma natureza pecaminosa, ou seja, nós temos uma tendência ao pecado, né? Nós temos uma tendência ao pecado. Então nós precisamos revestir a nossa vida espiritual, para que essas imagens, para que esses vídeos aí, quando estiver passando no TikTok, no Facebook, não sei aonde, né, nós possamos realmente ter domínio próprio, né, nos olhos, no cérebro, em todo o nosso corpo, que o nosso corpo possa ser o templo do Espírito Santo. Então devemos tomar cuidado com as redes sociais, porque a pornografia no mundo, nesse mundo caído, nesse mundo que jaz o inimigo, é uma coisa natural para eles. É uma coisa natural. A pornografia, a sensualidade, esse tipo de coisa. Mas aquilo que nós lemos aqui na Bíblia é pecado. E o pecado ofende, né, agride a natureza de Deus, que é santa. O pecado agride a natureza de Deus. Então nós devemos tomar cuidado, porque o vício da pornografia é uma coisa terrível, escraviza a pessoa. E a pessoa se torna um crente carnal, né? Porque fica na mente dela, ela começa a alimentar aquilo, começa a maquinar, e ela não se controla, não tem domínio, e ela vai abrir o computador, ela vai abrir o celular e ela vai consumir aquele vídeo, né? Ela vai consumir aquele vídeo e assim vai estar pecando contra Deus. Então devemos tomar cuidado, porque é um vício. A pornografia é um vício. Tem uma região no nosso cérebro, né, que satisfaz com prazer. Tudo aquilo que é prazer. Por exemplo, o alimento, né? Eu esqueci a região do cérebro, que é a região do prazer. Por exemplo, a bebida, ou seja, a água, o refrigerante, gera prazer no nosso organismo, por causa dessa região do cérebro. O alimento gera prazer, tudo isso gera prazer. A vida sexual do marido e da mulher. Então isso está na região do cérebro aqui que produz, né, o tipo de hormônio que gera prazer. O problema é, o que eu falei aqui está dentro da Bíblia, né? Está dentro da legalidade da palavra de Deus, dentro da Bíblia. O alimento, a comida, né? A pessoa que é casada, ela coabitar com a sua esposa, né? Ter contato, tudo isso é feito dentro da palavra de Deus, né? Dentro dos seus limites da palavra de Deus, não é pecado, porque Deus deixou isso na sua palavra, né? Isso gera satisfação, isso gera prazer. Mas um homem que é escravizado pelo pecado, ele vai querer usar maconha, vai querer usar cocaína, heroína, né? Ele vai ficar viciado em sexo, ele vai ficar viciado em pornografia. Então aqui o escritor ele falou assim que a pornografia é um exemplo, né, de muitos vícios. Ele deu um exemplo aqui. Ele deu um exemplo que a pornografia é um vício. Então não é só pornografia, é embriaguez ou
ou o vício de difamar o outro. Então nós podemos ver que o vício é típico daquela pessoa que está sendo escravizada pelo pecado. E Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus já nos libertou de tudo isso, né? Você, quando estava lá no mundo, você bebia, você fumava, você falava palavrão, você fazia um monte de coisa, assim como eu também fazia. Eu não nasci crente, aceitei Jesus com 20 anos, em 94. Então, mas Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Então, essas mensagens aqui são mensagens de advertência, né? Está nos advertindo a tomar cuidado com tudo isso, né? Com a pornografia, com o vício da bebida, né? Tem pessoas aí que o inimigo ele é astuto porque ele sabe que o crente não pode beber bebida alcoólica, e aquelas pessoas, né, os empresários que fabricam a cerveja, eles começaram a fabricar cerveja sem álcool para quem? Visando a igreja, visando o público, né? O público que é crente, visando a igreja, né? Fabricando bebida que não tem álcool, a cerveja sem álcool. Então nós podemos ver que isso aí é estratégia de Satanás, porque a pessoa vai beber a bebida sem álcool e ela começa a beber sem álcool, mas na verdade na intenção do coração dela é beber bebida, a cerveja com álcool. Então isso pode ser um passo para a pessoa desviar da presença de Deus, se tornar uma pessoa viciada, porque começa com cerveja, depois vem vodka, depois vem vinho, depois vem 51 barreiro, e a pessoa acaba virando uma pessoa embriagada, né? E consequentemente ela, por causa dos seus pecados, ela se afasta de Deus, né? E se torna um filho pródigo. Vamos ver aqui então o segundo ponto. A difamação é usada para ofender e caluniar o próximo. Quem recorre a ela mostra um caráter perverso, porque se agrada de fofocar, de fofocas e intrigas. Sobre difamação, lemos no livro de Provérbios: o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Atitudes assim separam até os melhores amigos. Por isso sofrerá juízo divino a pessoa que fala mal de quem não está prestes para se defender. Então nós vamos ver aqui o vício de difamar os outros. Então devemos tomar muito cuidado quando vir uma pessoa falar mal do outro. Devemos tomar cuidado para não compactuar. Onde eu trabalho há muita mentira, onde eu trabalho há muita fofoca, né? E eu preciso tomar cuidado, você precisa tomar cuidado para não compactuar. Ou seja, ouvir uma mentira de uma pessoa, né, e contar para outra pessoa. E aquela pessoa ouvindo a mentira conta para outra e vira vício, começa a se alastrar, né? Aquela falsa mensagem, aquele diálogo de mentira. Então começa a se alastrar. Aqui o bispo, ele está falando que isso aí é perverso, né? Um caráter perverso, principalmente inventar mentira de uma pessoa e começar a espalhar. Então realmente há perversidade. A pessoa tem um coração mau caráter, de além de mentir, sai espalhando, né, a vida daquela pessoa para outras pessoas. Já é errado sair falando a verdade, né, das outras pessoas, porque mesmo falando a verdade devemos tomar cuidado, porque a pessoa realmente ela faz alguma coisa, ela faz uma coisa de errado e realmente é verdade, é comprovado que ela cometeu um erro, né? Então devemos tomar cuidado, mesmo falando a verdade. Porque a verdade, ela tem que ser dita no momento certo. Se falar a verdade para prejudicar,
né, outra pessoa, é melhor que não fale, é melhor que fique em silêncio, né, porque o silêncio é melhor do que falar coisas que não deve. Meu querido, Deus abençoe você. Chegamos aí com 45 minutos. Você que chegou até o final desse vídeo, agora você vai pegar o seu dedinho e você vai nos abençoar. Porque muitas pessoas veem os nossos vídeos. Tem um vídeo meu que tem 1.100 visualizações. Eu acho que daquelas 1.100, nem 30 pessoas se inscreveram no meu canal. Nem 30. Mais de 1.100 visualizações. Então, a maioria das pessoas que vê os nossos vídeos não se inscreve no nosso canal. Nos abençoe, meu querido. Você que é crente, você que é pastor, você que é um servo de Deus, você que é professor de escola dominical, você que é aluno, nos abençoe. Inscreve no nosso canal aí, porque toda semana nós estamos gravando vídeos de estudo da escola dominical da classe dos adultos. Amém? Que Deus abençoe você. Eu fico por aqui. Eu fico por aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu pastor, a sua igreja, a sua família. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira. Hoje nós falamos sobre isso, né? Planejamento e controle da vida financeira. Então, que Deus possa abençoar também a sua vida financeira. Amém? Porque nós necessitamos de trabalhar, né? E ter como socorrer o necessitado. É através do trabalho que nós vamos ajudar a abençoar a obra de Deus, que nós vamos ajudar o necessitado. É através do nosso trabalho que nós vamos, né, demonstrar o amor de Deus através dos nossos recursos, que Deus ele nos abençoa através dos nossos recursos aí, né, do nosso salário, do nosso dinheiro. Nós podemos também abençoar a obra de Deus, não só ela, mas aqueles que estão necessitados. Eu fico por aqui e espero você no próximo vídeo e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.